Olá, pessoal. Neste momento, eu, Maria Regina, juntamente com o Emanuel, nós vamos apresentar um pouquinho sobre o sistema sensorial dos mamíferos. E no próximo slide, a gente já vai ver quem são os mamíferos, né? Sua origem. Na primeira imagem aí, nós temos um cladograma, onde está representado todos os grupos de tetrápodes, né? No caso aí, nós temos os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos fazem parte também desse grupo. E no item 3 aí desse cladograma, onde está representado pelos répteis, as aves e os mamíferos, a gente tem uma nova característica, que são animais que pertencem ao grupo Amniota. No caso, os mamíferos são desse grupo. O que que isso significa? Significa que são todos os animais cuja os embriões são rodeados por uma membrana amniótica, né? Então, os mamíferos também são caracterizados por esse grupo, né? No outro, na outra imagem, a gente tem um cladograma completo de todos os mamíferos, tanto aqueles que já foram extintos, como os que estão, os que existem, estão vivos, né? Nós temos aí, então, três, seis, oito representantes, né? E uma característica muito interessante é que todos os mamíferos, eles vêm de uma classe chamada Sinápsida. Então, até aqueles que não existem mais originaram os mamíferos, né? Os mamíferos atuais. E o que caracteriza esse grupo dos sinápsidas? O que caracteriza, como vocês podem ver aí do lado do cladograma, tem a imagem, né, dessas estruturas de crânios. Dessas estruturas de crânio, na terceira imagem, vocês podem perceber que o primeiro risquinho lá em preto está escrito a estrutura orbital, né? No caso, é a órbita dos olhos. Atrás dos olhos dos mamíferos, eles possuem uma estrutura chamada de fenestra temporal. E essa região ela está localizada na parte temporal do crânio e é o que caracteriza todo esse grupo dos mamíferos. Então, é uma característica que todos os mamíferos vão apresentar essa fenestra temporal, né? E por isso que já consegue montar um cladograma mais completo, a partir dos ancestrais deles. Mas de todo esse cladograma, os representantes que a gente tem vivo hoje são apenas os três últimos animais representados nesse cladograma, né? E o que que vai variar de uma espécie para outra? Em sua maioria, o que vai mudar é o tamanho dessa fenestra temporal. Quanto maior a fenestra temporal, maior vai ser os ossos mandibulares desses animais e maior vai ser a capacidade de mastigação. Quanto menor, então vai ser menor a capacidade de mastigação. No próximo slide, a gente vai ver agora os representantes desses grupos vivos. Então, as linhagens existentes que a gente tem, a primeira aí é o monotremata, representado pelo ornitorrinco. Nós temos também os marsupiais, que é o segundo grupo que está vivo, representado pelos cangurus e os gambás. E nós temos também os placentários, que é o restante de todos os mamíferos. Aí eu coloquei, né, o ser humano, baleia, elefante, a gente tem aí onças. Todos os mamíferos que não se encaixam em marsupiais e monotrematas são os placentários, né? Pode passar. E quais são as características principais dos mamíferos, que vai identificar todos eles? A articulação da mandíbula, é como eu falei, né, a questão da frenestra temporal. Quanto maior será a frenestra, maior a capacidade de mastigação, né? E os mamíferos de hoje, eles já têm essa capacidade bem mais resistente, né, de mastigação, uma potência maior. Nós temos os ossos turbinados. Esses ossos turbinados, quando você for analisar um crânio, olhando pela parte frontal, dentro das narinas a gente consegue perceber uma estrutura de ossinho enrolado. Esses são os ossos turbinados, né? E eles servem para quê? Para ajudar o animal, os mamíferos em geral, a reter calor no seu organismo, né? Isso mostra que eles já são seres com metabolismo mais avançado. Eles também possuem glândulas mamárias e sebáceas, né? Já tem essa capacidade, por isso característica também esse grupo, uma característica muito forte. E a presença de pelos, né? Que a gente costuma ver muito comum. E é uma coisa interessante, porque nos mamíferos a gente tem um grupo muito diverso, de animais grandes, pequenos, aquáticos, marinhos, voadores, roedores. E todos eles apresentam pelos, embora que de forma diferente. Por exemplo, a onça
ela tem um pelo mais visível, mais forte. Já a baleia não, é um pelo mais lisinho, mas independente disso, todos eles apresentam pelos. Pode passar. E aqui agora nós vamos entrar então no sistema nervoso, para a gente compreender como funciona o sistema nervoso dos mamíferos. O que é um sistema nervoso? O sistema nervoso ele é o conjunto formado por ligações de nervos e órgãos, e ele pode ser dividido em dois sistemas. Nós temos então o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. E aí nós temos do lado uma representação do sistema desse sistema, né, do sistema nervoso central. O encéfalo, ele tem suas divisões, que ele é dividido em cérebro, o cerebelo e a medula espinhal, né? O cérebro, ele é constituído de várias partes, como vocês podem ver aí na imagem, né? A parte amarela, a gente tem o lobo frontal, parte azul nós temos o lobo temporal, parietal, a parte verde nós temos o lobo occipital e na parte embaixo, rosa, né, nós temos o lobo temporal. E o que é interessante disso? Porque cada uma dessas partezinhas, elas têm alguma função. Por exemplo, o lobo frontal, ele está relacionado com informações auditivas, percepções, também ajuda na percepção visual, embora que não seja tão complexa, mas ajuda. No o lobo parietal, ele está ligado com a percepção do corpo, sentimento, no caso a dor. Você sente a dor, está ligado com esse lobo, né? Temperatura, tato. O lobo occipital, ele está relacionado diretamente, né? Ele é essencial para o processamento visual, da visão, embora que os outros lobos participem desse processo, né? Mas o lobo occipital, ele é o principal, né? No caso, se você sofrer uma lesão no lobo occipital, você consequentemente vai ficar cego. E no lobo parietal, ele está relacionado, né, com o lobo frontal, na verdade, né? Ele está relacionado com as nossas emoções, sentimentos, né? O cerebelo, ele tem uma função também muito importante, que é a função de controle muscular e equilíbrio do nosso corpo. E a medula espinhal, ela vai transmitir todos os impulsos nervosos do cérebro para o nosso corpo, para todos os órgãos do nosso corpo. Pode passar. E aqui nós temos na imagem o sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso periférico, ele é constituído de gânglios e nervos. E aí, como vocês podem ver uma imagem, né? Ele está ligado em todo o nosso corpo, os nervos, né? Essa partinha azul, toda ligada no nosso corpo, né? E é extremamente importante. E aqui nós temos ele é dividido em dois também. Ele é dividido em sistema periférico somático, que depende da nossa vontade, ou seja, quero levantar agora, vou sentar, vou levantar meu braço, vou pegar meu telefone. São sensações, né, coisas que a gente tem controle, é a nossa vontade. E tem também o sistema autônomo, o sistema autônomo, né? Esse sistema, ele é independente da nossa vontade, ou seja, é a nossa respiração, nossa pupilação, é a forma que os nossos órgãos vai reagir, dependendo do estado que a gente passar de alguma situação. E ele é dividido em simpático. E o que acontece? O sistema nervoso simpático é, por acaso, quando a gente passa por uma situação de estresse ou que causa uma certa ansiedade. Você vai ali fazer uma prova, como é que você fica? Você não estudou, você está ansioso. Qual que vai ser que forma que esse sistema simpático ele vai agir? Vai dilatar sua pupila, vai causar ali um ressecamento dos lábios, porque você está ansioso, está nervoso, né? Ele gera muita adrenalina para o corpo. E já o sistema parasimpático, ele vai agir de uma forma contrária a essas ações que você está tendo. Se sua pupila dilatou ali por meio do sistema simpático, o parasimpático ele vai fazer sua pupila voltar ao normal, vai fazer sua respiração voltar ao normal. Então, todas essas características, né? Um vai atuando em conformidade com o outro. E de maneira geral, a gente resumiu aqui colocando as funções, né, geral do nosso sistema nervoso.
As funções gerais é captar informações, mensagens e demais estímulos externos, né, que a gente vai sofrer ali do ambiente, assim como também respondê-los. Ele também é responsável por comandar a execução de todos os movimentos do nosso corpo. Então, o sistema nervoso, ele é essencial para que a gente sinta vontade de comer, ele é essencial para que a gente viva de fato, né? Para que a gente respire, para que a gente sinta dor, para que a gente sinta alegria. Então, o sistema nervoso, ele é essencial. E agora o Emanuel vai continuar falando um pouquinho mais sobre os nossos sentidos. Isso. Então, adentrando nesse assunto, né, pegando aqui a ideia da Maria, a gente vai entrar no sistema sensorial, que faz parte do sistema nervoso. O sistema sensorial ele vai ser um aglomerado, ele vai ser uma reunião de informações, uma reunião de projeções, que são sensações do corpo e que serão respondidas, serão aceitas e serão admitidas no corpo. E a gente está falando, né, lembrando sempre dos mamíferos. Então vamos lá, o sistema sensorial ele vai precisar, primeiramente, de receber uma sensação, receber um estímulo. Esse estímulo recebido ele precisa ser transduzido. A transdução é a transformação de um tipo de energia em outro. E para ele ser transduzido, ele precisa também, como eu já disse, ser recebido para que ele seja transduzido e em seguida ser transmitido para o órgão ou para a localidade do corpo que for mais adequado. Para que em seguida, conclusivamente, ele possa ser percebido. Então, veja só, são etapas que juntamente formam esse sistema, o sistema sensorial. Esse estímulo inicial que é recebido, ele é chamado de potencial de ação. Esse potencial de ação, ele é captado especificamente por uma célula, que é uma célula chamada célula receptora. E ela, quando sentir, quando perceber, receber, ela vai fazer essa transdução juntamente com outras ferramentas para transmitir e em seguida perceber. Em seguida, depois desse caminho de receber, transduzir, transmitir e perceber, é necessário informar o que é, onde foi, qual foi o tempo e a intensidade. E para quem serão dadas essas informações? Para o sistema nervoso central. Por isso que se encaixa nessa categoria de sistema nervoso central e o sistema sensorial é uma parte dele. Aqui também, afora o sistema sensorial, a gente consegue colocar alguns tipos, né? São os tipos de energias que elas entram em categorias. Então a gente vai ter o tipo de energia mecânica, que ela vai ser ligada aí à audição, ao equilíbrio, à sensibilidade visceral. A gente vai ter energia química, que ela é ligada ao olfato e ao paladar, principalmente. O tipo de energia também térmica, que é a sensação térmica, calor, frio, sensibilidade visceral também. E o tipo de energia eletromagnética, que é, de fato, intrinsecamente ligado à visão. Ainda existe um sexto tipo, aliás, um quinto tipo, que eu vou entrar mais à frente no assunto. Então, dando aqui continuidade, a gente adentra, aprofunda um pouquinho aqui na visão. Eu vou explicar os 5 sentidos, né, comumente conhecidos por todos, que é a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, mas vou direcionar isso aos mamíferos especificamente. E começando aqui da visão, ela é um tipo de energia eletromagnética e, claro, está ligada automaticamente aos olhos. Para se ter noção de uma visão, a gente precisa entender que existe um campo espectral que algumas coisas conseguem captar esse campo, ou seja, algumas peças, alguns objetos, alguns órgãos, como é o caso do olho, conseguem enxergar esse campo. Então, o olho do mamífero, que faz parte do sistema sensorial, enxerga a luz. E a luz visível, ela faz parte do espectro visível da luz, que é dividida nessas categorias aqui, o vermelho, do violeta, aliás, do violeta ao vermelho. Para que isso ocorra, o olho precisa fazer,
como tudo no corpo precisa fazer uma reunião de informações. Então ele começa com a fotorrecepção, para que ele consiga enxergar essa parte do espectro eletromagnético. E como ele faz isso? Bom, existem mecanismos próprios para isso. No caso dos mamíferos, existem os cones e os bastonetes. Os cones, eles estão ligados automaticamente às cores, especificamente as cores verde, vermelha e azul. Aqui tem um erro, mas é verde, vermelho e azul. E os bastonetes, eles estão ligados especificamente à intensidade, à luz. Então, quando estamos de noite, nós conseguimos enxergar ali aquele cinza ou alguma coisa na penumbra devido aos bastonetes. E quando está de dia, a gente enxerga tudo com maior facilidade devido aos cones. E juntos, eles fazem a visão acontecer. Se tratando então da audição, ela vai ser um tipo de energia mecânica, ou seja, algo precisa acontecer para que possa produzir o som. Alguma molécula no espaço precisa se mover para aquele espaço ser mexido e as ondas surgirem, para que elas possam ser captadas pela orelha. Inclusive, a orelha dos mamíferos, ela é a única que possui a orelha externa. E fora isso, ela tem mais duas partes, a orelha média e a orelha interna. A audição também ela está ligada ao equilíbrio e à posição espacial, porque nos mamíferos existe um líquido que ele está dentro do ouvido e ele faz essa regulação de orientação espacial e também de equilíbrio. Passando aqui agora para o paladar e para o olfato, eu coloquei esses dois juntos porque, de certa forma, um vai agir especificamente quase que cronometrado com o outro. O paladar, que também pode ser entendido como gustação, é um tipo de energia química e ele está associado à língua e à boca. E o olfato também é um tipo de energia química e ele está associado ao ouvido. Aliás, perdão, ele está associado o olfato ao nariz. Aqui é outro errinho de digitação. Bom, a substância química é o que vai fazer o paladar e o olfato interagirem para que possa acontecer ali a transdução, como a gente viu lá no início. Então, uma substância química do tipo salgado, doce, azedo, amargo e umami, ela vai ser transduzida em odores, ou seja, vai gerar algum tipo de informação para que seja captado e nas lembranças do mamífero possa ser entendido do que é que se trata. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se você estiver vendado, e aí de repente alguém te oferece uma caneca, percebe que é um líquido quente, e você sabe que tem um vapor. E ao cheirar esse vapor, você sente um cheiro amargo. Um cheiro amargo com doce. Cheirando isso, você pode remeter ao café. E quando você bebe, você tem certeza que é o café. Porque o olfato te disse premeditadamente que se tratava do café. Então, houve uma junção desses dois sentidos. O olfato ainda, ele é uma maneira de alerta. Por quê? Um animal, quando está na natureza dos mamíferos, né, se tratando especificamente dos mamíferos, ele consegue perceber perigo, ele consegue se comunicar com outro animal. Perigo porque ele pode sentir o cheiro de algo podre. E se ele comer aquele alimento podre, ele vai ter uma reação àquilo. E também um outro exemplo é de fumaça. Sentindo o cheiro de fumaça, ele sabe que vai estar correndo risco, porque tem fogo ali perto. E então a gente vai ter também o quinto e último aí é o tato. Na verdade, somestesia, né? Somestesia é o que vai dar, é o sentido que vai permitir que o corpo perceba o contato. No caso, é o sentido do tato. E, além do contato, também a temperatura, o frio, o calor, e inclusive também a dor. A somestesia, que a gente entende como tato, né? Ela vai ser desencadeada por mecanorreceptores, né?
e são sensíveis por pressão, deformação física, flexão, estiramento. E aí o tato, a gente pode entender também que é uma percepção que ela começa a ser desencadeada por esses receptores tomestésicos, né, que sofrem o estímulo. De todo modo, é isso. Agradecemos e até a próxima. Aqui estão as referências. Valeu!